Fala galera, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Hoje é um dia muito especial neste programa, principalmente pelo nosso convidado. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, até porque é um trabalho muito importante. Eu acho que é referência no Brasil o trabalho desse nosso convidado. Acho que de todos os convidados, amei cada convidado muito especial aqui, mas na minha opinião, humilde opinião, é um dos convidados que mais tem feito política pública de proteção e bem-estar dos animais em Taubaté, no Brasil, e vocês vão conhecer um pouquinho dele. Mas antes de falar desse nosso convidado, eu quero pedir para vocês compartilhem esse podcast, marque seus amigos. Você que está entrando aí no YouTube também pode clicar no sininho, receber as informações e principalmente ajudar esse programa a chegar a mais pessoas, que é muito importante o trabalho desse programa, porque esse programa faz um trabalho de conscientização, de proteção e bem-estar dos animais, recebendo convidados que falam sobre a causa animal, recebendo pessoas que de repente têm simpatia pela causa animal e trabalhos que são desenvolvidos na causa animal, não só em Taubaté, como várias outras cidades que a gente tem aqui recebido várias pessoas. Diante disso, quero pedir para você essa parceria que a gente sempre tem, né, Rafa? Rafa que está nos bastidores. A gente tem alguns parceiros, alguns patrocinadores desse programa e a gente tem que falar desses patrocinadores que são parceiros realmente que fazem a diferença nesse programa e por isso que a gente tem que vestir a camisa deles e principalmente pessoas que fazem um trabalho em prol da causa animal. Quero aqui registrar a Pet Love, que a Pet Love é uma parceira desse programa. Nós estamos entrando num período de frio, e aí um período que é importante a gente falar que algumas doenças atacam os nossos animais, principalmente o cachorro, que é a sinomose e várias outras doenças. Então, você não vacinou o seu cãozinho ainda? Vai lá na Pet Love, vai vacinar seu animalzinho, é muito importante. A Pet Love também tem exames de laboratório para os animais, cirurgias, castrações e faz um precinho camarada, isso que é importante. Então, quero passar o telefone aqui para vocês, 99136 5491. Você pode entrar em contato com eles, falar que vocês assistiram o programa e viram aqui e vão ter um desconto maravilhoso, tá? Fica na Avenida Dom Pedro I, 4069. Então vai lá, fala com o pessoal da Pet Love, que eles são super parceiros da causa animal, faz um preço muito camarada, principalmente nossos filhos de quatro patas, a gente tem que proteger eles e você pode levar o seu gatinho, seu cachorrinho, tenho certeza que você não vai se arrepender. Outro apoiador aqui do nosso trabalho é a Tropa Pet, Táxi Pet 24 horas. Imagina, você de repente tem um problema com seu animalzinho, de madrugada precisa levar seu animalzinho, não tem como levar aí no Uber, não pode levar, não tem um ônibus que leva, você não tem carro, você tem aí um canal de segurança para poder realmente levar o seu animalzinho, que é Tropa Pet, Táxi Pet 24 horas. O telefone deles é 98828 8615 ou 98848 4999. Pode também entrar no Instagram deles lá, Táxi Pet 24 horas. É muito importante a gente falar isso para vocês, que é um grande parceiro. E olha, eles levam gato, cachorro, répteis, aves, vários animais, então que eles estão preparados e especializados para cuidar do seu filho de quatro patas. Outra situação que a gente quer falar aqui, que na verdade que é uma utilidade pública que eu tenho falado para as pessoas. Nós temos aqui no Hospital Público Veterinário um trabalho maravilhoso. Nós somos a única cidade do Vale do Paraíba que tem esse Hospital Público Veterinário. E olha que interessante. O Hospital Público Veterinário, Rafa vai colocar aí o telefone para vocês registrarem. De repente eu estou com um animalzinho em casa, preciso fazer uma consulta. E eu não tenho como levar no hospital. Naquele momento, você tem a Televet. A Televet é um serviço oferecido pelo Hospital Público Veterinário gratuito. E que vai fazer toda a triagem, pegar todas as informações, conversar com você. São veterinários especialistas que vão te dar toda a orientação. De repente tem uma necessidade de ter que encaminhar pessoalmente. Eles vão encaminhar para o Hospital Público Veterinário. Então é um serviço oferecido na cidade de Taubaté, gratuito, que você não paga nada por isso. E essa informação é muito importante. Qual é o telefone que você pode falar com eles? No 11 99 564 6001. Você vai falar com eles e vai pedir as informações, eles vão ter uma triagem, eles vão pedir várias informações do seu pet, vai ver o que está acontecendo. E essa consulta é gratuita. De repente você pode
salvar a vida do seu animalzinho através dessa consulta que é feita pela Televet. E também você pode entrar no site deles, né, Rafa? televetbrasil.com.br e você vai fazer sua consulta lá também, através ou do telefone do WhatsApp ou do televetbrasil.com.br. Você tem certeza que você vai pegar essas informações. Outra informação muito importante aqui, Rafa, CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, você pode fazer contato com eles lá no 99711 8747. Isso, né, Rafa? Okay. Vai mandar denúncias de maus tratos, de abandono, principalmente fazer essa política pública tão importante que é de fiscalização das pessoas que estão maltratando os animais. Ou, se for, as pessoas me ligam, Rafa, falando, nossa, tem um gavião aqui, ontem mandaram para mim que tinha um tatu. Falei, mas você vai ter que acionar a polícia ambiental, porque o CCZ não faz esse trabalho. Então você tem que ligar na polícia ambiental no 3621-5598, e aí a polícia ambiental tem a retaguarda que eles têm, os santuários, e até aqui em Taubaté, o Instituto Selva, que eles estão à retaguarda. Para a polícia ambiental você pode fazer e salvar esse animalzinho, tá certo? Mas chega de delongas, a gente está falando aqui dos nossos apoiadores, das pessoas que são parceiros, e eu quero falar dessa pessoa, meu convidado de hoje, Wilson Grassi, com vocês. Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas, obrigado. E para mim é uma felicidade dupla estar aqui no seu programa, uma porque eu gosto de você como pessoa, e outra porque eu gosto de você como parlamentar, então eu admiro pelas duas vertentes. Obrigado pelo convite, é uma honra. Isso para mim que é uma honra muito grande, eu conheço o seu trabalho há bastante tempo, a gente sabe que você é o grande idealizador, quem é o grande idealizador de hospitais públicos veterinários no Brasil? Chama Obrigado. Wilson Grassi, não é isso? Obrigado. Que criou tudo isso, que foi atrás de tudo isso, que fez projetou esse sonho virando realidade, né, Wilson? Não é isso? Como começou essa história? Essa história começou quando eu era veterinário na Vila Inhocuné. Até chegar nessa parte teve muita estrada, mas partindo da história também, quando eu era veterinário, era um bairro humilde, né? Pelo nome, você já vê, Vila Inhocuné. E eu trabalhava, tinha minha clínica lá, e era muito frequente chegar um cachorro envenenado. Aí você tem que fazer soro, tem que dar injeção, tem que usar um monte de remédio. Mas você tem que cobrar do dono do cachorro, porque era a minha sobrevivência. Aí você ia cobrar, a pessoa não tinha dinheiro para pagar. E o cachorro estava envenenado. Que alternativa você tem? Atender, né? Sem cobrar. Aí chegava um cachorro atropelado. Então, ou seja, eu diria para você que 70% dos meus clientes não tinham condição ou de pagar tudo, ou de pagar talvez uma parte, né? Então eu sempre ficava pensando, bom, um dia eu preciso arrumar um jeito de atender essas pessoas sem cobrarem. E eu mentalizei isso durante muitos anos, eu ficava mentalizando. Eu preciso achar um jeito de atender os cachorros sem cobrar. Hoje, Douglas, se você falar, por exemplo, você fez o hospital veterinário aqui de Taubaté, né? Você sabe que já não foi fácil para você essa conquista, o quanto que você trabalhou. Mas hoje em dia existe um caminho consagrado. Então, se você quiser fazer um hospital numa outra cidade, existe um caminho. Agora, 12, 13, 15 anos atrás, as pessoas, ninguém acreditava, né? Não. Aqui, na verdade, Wilson, quando a gente começou a idealizar, fazer audiência pública, fazer o debate público, chamar, inclusive, várias pessoas da sociedade para debater isso, porque as pessoas acham que é supérfluo. Algumas, infelizmente, uma parte da sociedade acha isso, né? E a gente demonstrava que isso era saúde única, a gente precisava dar uma sustentação. Até porque essas pessoas pagam seus impostos, né? Aquele que tem um animalzinho, ele paga o seu imposto como aquele que não tem um animal. E a gente sempre falou isso, e a demanda da população sempre nesse sentido. Acho que isso que foi muito bacana. Todas as audiências públicas que nós fizemos, caminhamos para isso, para a resolução dos problemas que hoje resolveu boa parte dele com esse hospital público veterinário. Wilson, mas antes de entrar nessa questão mais técnica, eu quero saber quem é o Wilson. Eu sei que o Wilson hoje é um cara que toca, eu sigo você nas redes sociais, por sinal, sempre está tocando, cantando, e é muito bacana ouvir você. Você é um cara de um astral muito alto, né? Eu fico muito feliz com tudo isso.
e fico feliz porque você é um cara muito determinado, né? E quem é o Wilson nessa história toda? Porque o Wilson é veterinário, o que o Wilson faz fora da parte técnica? Que pergunta, hein? Pergunta de realmente você é um grande entrevistador. Me deixou até meio reflexivo aqui para conseguir estudar. Bom, eu vou dar uma resposta relativamente superficial, né? Eu sou veterinário de formação, sou empresário, mas você perguntou o que eu faço nos meus tempos livres, nas minhas horas de folga. Eu basicamente faço 3 coisas nas minhas horas de folga. Eu eu tenho uma casinha no Guarujá, depois fujo para o Guarujá, cuido dos gatos, limpo a areia dos gatos, dou comida e troco a areia dos gatos, toco o violão e faço uma margarita e fico tomando a minha margarita lá. Então, hoje, a minha hora de folga, meus dias de folga... Você é músico profissional ou isso? Não, eu sou um músico amador. Meu sonho seria ser um músico profissional. Mas teve um momento da minha vida que foi interrompido esse sonho. Eu estava no meu... Posso contar essa história? Pode, deve. Eu estava no meu primeiro casamento, né? Duro, não tinha dinheiro para nada. A minha ex-mulher na época falou, hoje é domingo. Eu falei, tudo bem, o que tem que é domingo? É domingo você tem que sair, comprar uma Coca-Cola e um frango assado, né? Eu falei, poxa, mas foi mal, eu não tenho dinheiro para Coca-Cola nem para frango assado. Tinha uns 27 anos na época. E estava com o violão e fiz um acorde no violão. Ela falou, como que é? Você não tem dinheiro para comprar um frango assado tocando violão? Me dá esse violão aqui. Tomou o violão da minha mão e quebrou o violão, bateu ele no chão e quebrou, né? Isso meio que me traumatizou naquela época. Aí eu abandonei a minha carreira musical e fui fazer outras coisas. Quando eu fiz 50 anos, 23 anos depois, eu falei, poxa, ela falou que tocar violão era para quem estava com as contas pagas, eu tô com as contas pagas, então acho que eu vou comprar um violão agora. E aí eu retomei a minha carreira 3 anos atrás somente. Então eu sou meio café com leite ainda, mas eu gosto, é meu Mas eu prazer. vejo você tocando uma música, inclusive música de qualidade, né? A gente vê você já fez música, você compõe também? Eu gosto de compor. Eu tô lá no Spotify, quem puder põe lá o Wilson Grassi no Spotify. Tem uns sambinhas, tem MPB, tô lá. Gente, é multifuncional, tem um monte de coisa. Tô lá no Spotify. Bacana. Você toca profissionalmente? Você toca em lugares? Claro, não. Tipo, às vezes aparece uma oportunidade de eu tocar num barzinho, mas... na verdade, a minha música não é uma música muito animada. Quando eu tô cantando e tocando, é música de barzinho, sabe? Pra você bater um papo, tomar um chopinho. Então, aquela música mais João Gilberto, assim, mais pra devagar, né? Quando eu recebo convites, eu atendo. Mas eu não posso ainda dizer que eu seja uma coisa muito frequente ainda, mas é um dos meus sonhos. Mas já tem público, né, Luiz? Eu tenho, graças a Deus, tem um pouquinho de público. Estamos lá bem no Spotify, mas você sabe que é um desejo meu. A hora que eu aposentar do mundo empresarial, eu quero continuar só na carreira artística. Eu acho que eu vim falando com a Rafa, que a Rafa falou, nossa, como é que ele é? Eu falei, Rafa, além de tudo ele é músico, então você fica na paz, porque ela estava muito ansiosa, muito nervosa da gente te ver. Aí eu falei, fica tranquila que ele é músico. Então, músico sempre tem um astral melhor, sempre tem uma energia, uma vibe melhor, né? Então, acho que é bem legal isso, né, Wilson? Obrigado. Wilson, mas como que... Você falou, nasceu esse hospital veterinário nessa situação. Como que se concretizou isso lá em São Paulo, que foi o primeiro hospital público do Brasil, né? Fazendo um resumo, se você me permite, um resumo muito Claro. rápido da minha carreira... Porque às vezes as pessoas acham que a coisa aconteceu fácil, né? Não. Meu primeiro emprego foi office boy, meu segundo emprego foi porteiro, meu terceiro emprego foi aeroviário, trabalhando de madrugada no aeroporto, o que me permitiu pagar uma faculdade veterinária. Formado em veterinário, eu trabalhei como clínico, depois fiz uma especialização, virei cirurgião. E como cirurgião, comecei a trabalhar em campanhas de castração. Aí eu passava praticamente meu dia inteiro castrando cães e gatos, né? E consegui o meu primeiro contrato com a prefeitura, porque hoje quase todas as prefeituras têm algum contrato de castrar de graça, né? Depois disso, conheci na época o vereador Roberto Trípoli, que me apresentou para o prefeito da época, Gilberto Kassab, aonde eu levei aquele sonho que eu tinha de não cobrar das pessoas. E tem que agradecer, o Gilberto Kassab acreditou e apostou nesse projeto e bancou o primeiro hospital veterinário público do mundo. Hoje, graças a Deus, fez tanto sucesso que vários lugares do Brasil copiaram. Então, hoje a gente participou da implantação dos hospitais de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais,
de Brasília, de Fortaleza, de João Pessoa, de Taubaté, de Osasco, de Ferraz de Vasconcelos. Aí depois foi Tem pipocando. muito, né, Tem muito, agora, né, tem Wilson? muito. É porque vocês hoje são pioneiros, né, Wilson? Eu tive a curiosidade, inclusive recebi aqui a Magali, que foi secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Nós andamos, Wilson, para vários lugares. Nós fomos em Mogi, nós fomos em Ilhabela, a gente foi em São Paulo, para ver os modelos, porque é um sonho dos políticos que trabalham com a causa animal, em ver esses projetos funcionando e para que esses projetos pudessem dar certo também. Aqui, quero falar que o Gilberto Kassab, graças a Deus que você foi um ser iluminado, que São Francisco te ilumine sempre, te dê força, porque foi um pontapé inicial para um trabalho que se espalhou, né, Wilson? Porque ele teve a coragem de fazer o primeiro, porque não desmerecendo a dificuldade de fazer o 20º, mas quando um negócio que não existe, a pessoa tem que realmente ter coragem para bancar uma Hoje coisa é dessa. só a Anclivepa que tem esse projeto de hospital público veterinário ou a gente tem outros tipos de hospitais? Não, os projetos são das prefeituras, né? Então, tudo nasce... Existe meio que uma receita de bolo para fazer um hospital. Tudo nasce de uma prefeitura sensível e de um parlamentar sensível. Porque normalmente tem que ter uma negociação política, normalmente o parlamentar tem que insistir com o prefeito, porque senão o prefeito também... Dizem que o poder público não age, ele reage, né? Reage, é uma isso pressão. mesmo. Então, foi meio que a história de Taubaté. Você fazendo a pressão, levando a bandeira, fazendo as negociações, porque não foi do nada. Não. Que Uma luta aconteceu, muito uma luta. grande. Então, nasce com um parlamentar e uma prefeitura. Aí, depois disso, precisa de um recurso, que muitas vezes pode vir de emenda parlamentar, né? Ou de fundos ambientais, ou do caixa da prefeitura. Aí a prefeitura, estou dando a receita porque eu sei que a tua audiência está no Brasil inteiro, talvez esse programa chegue em outras prefeituras que pode usar esse modelo. A prefeitura faz um edital, um chamamento público e convoca organizações sociais, né? Então, normalmente é uma ONG que pode ser a Anclivepa, pode ser a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária e, hipoteticamente, pode ser a ONG que cuida dos cachorros, que tem um abrigo, desde que tenha todos os documentos, né? Aí a prefeitura repassa... As pessoas acham que é fácil chegar, né, Wilson? Porque tem uma série de documentos que é documento que não para, né? Então, como a gente está falando de dinheiro público, existe um rigor muito grande na contratação e na prestação de contas. Então, quando eu falo que pode ser a ONG que tem o abrigo, pode, de fato pode, mas ela precisa estar muito atenta aos seus documentos contábeis para que ela seja uma entidade regular e possa ser contratada pelo poder público, porque depois isso vai para Tribunal de Contas, é analisado, né? Então, é uma série de coisas, Ministério Público, Tribunal de Contas, então, uma série tem que ter muita transparência de fiscalização, nisso. O próprio Poder Legislativo, né? Então acho que é muito, muito interessante isso. E hoje a minha vida, qual é a minha vida hoje? Eu viajo, os prefeitos me chamam, deputados me chamam, vem aqui na minha cidade que eu quero fazer um hospital. Então eu vou lá e passo essa receita de bolo, né? E ajudo no que for possível. Porque não é fácil, né? Você organizar um hospital que é uma novidade, porque tem regiões, por exemplo, do Brasil que não tem esse tipo de política, né, Wilson? A gente tem hoje regiões do Brasil que mal dá conta da saúde humana, que dirá da saúde animal. Construir ali um termo de referência, construir uma estrutura para a causa animal é muito complicado, né? Às vezes é mais complicado tecnicamente, mas uma coisa que está me surpreendendo positivamente, eu que viajo muito o Brasil, é que por menores que sejam as cidades, hoje todas elas têm um parlamentar da causa animal. Tem uma frente parlamentar em Brasília, né? Então hoje, para onde você vai... Vou dar um pequeno exemplo, porque assim, para mim pode parecer estranho porque eu sou de São Paulo, né? Talvez para quem seja do Rio Grande do Norte não seja estranho. Mas eu fui convidado para ir numa cidade chamada Pau dos Ferros, que fica 350 quilômetros para o interior do Rio Grande do Norte, uma cidade pequena, com 30 mil habitantes, mas com consciência de proteção animal e que quer fazer um hospital veterinário público lá. Que bacana. Tem parlamentar lá voltado à causa. No caso lá, a própria prefeita é sensível. Olha. E ela falou, eu vou fazer esse negócio aqui na minha cidade. Nossa, prefeita, Deus abençoe você. Porque, olha, Wilson, os desafios, você iniciou falando que realmente as pessoas vão aos locais e muitas vezes não tem dinheiro para um ultrassom, para um raio-x, para exames de laboratório.
as pessoas não têm, muitas vezes, o recurso, até para levar o animal, a pessoa não tem recurso, né? Então, assim, é bem complicado. Hoje, a estrutura oferecida, eu vejo por Taubaté, a gente faz a fiscalização, a gente acompanha, não tem nada que se reclame, né? A gente tem hoje uma retaguarda hoje no hospital veterinário muito bacana, né? Que em clínicas e em hospitais veterinários particulares a gente não tem. Então, é uma situação que me deixa muito feliz. A gente tem buscado mais recurso para tentar melhorar ainda mais, que a gente tem uma demanda reprimida, porque falavam assim, Wilson, olha, não tem demanda. Sempre falaram para mim, nossa, isso não tem demanda. É só ir no hospital público veterinário, curiosidade, ir todo dia lá, faz uma visitinha uma vez por semana. Não precisa todo dia não, uma vez por semana que você vai ver se não tem demanda. Então a gente tem uma demanda enorme. Eu acho que e por pessoas muito carentes, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar um exame de ultrassom pro paciente. Né? Sabe por que essa história que eu acho que a demanda não existe, que é uma falácia, né? A demanda, na verdade, ela é reprimida porque as pessoas pobres têm medo de veterinário. Não, pobres e humilde, e classe C e classe caro, média. Né, porque é comum isso. E eu lembro do meu passado, quando eu era moleque, né? A gente era de uma origem humilde. Às vezes o teu cachorro está doente, levar no veterinário nem sempre é uma opção. Às vezes você já cresceu com aquela coisa, não, eu não posso, eu não tenho dinheiro, isso é coisa de rico, né? Levar no veterinário. Então, o hospital público faz a pessoa perder o medo do veterinário. Então, tinha muito cachorro doente, sofrendo em casa, e a pessoa não saía de casa. Nossa, aqui, assim, não sei se você deve ter um número que você deve acompanhar, mas trouxeram pra gente, um ano foram mais de 7.000 atendimentos. É muita coisa. É um né? sucesso. Né? Então, você tem uma demanda que estava reprimida, que as pessoas não tinham condições de levar, e elas não levavam porque o cachorro morria, o gato morria, né? E a gente tem essa situação que a gente sabe que hoje, se não tivesse hospital, esses animais teriam morrido. Né? Uma cidade, Wilson, que tem o nome de São Francisco das Chagas, que é o padroeiro da cidade. Então, São Francisco é o grande padroeiro dos animais. E a gente precisava realmente dar uma resposta para a sociedade que a gente precisa criar política pública de proteção ao bem-estar dos animais. Wilson, hoje o Hospital Veterinário, vocês estão em quantas cidades? Tá. Eu posso falar que estão todas eu teria que fazer conta, mas posso falar que tem em todas as regiões do Brasil, né? Porque tem na região sul, tem. Na região sudeste tem. E se Deus quiser vai abrir no Rio de Janeiro agora em breve. E sob a nossa estamos no processo licitatório, mas o que tudo indica, vai dar tudo certo. Tem na região nordeste, já tem João Pessoa e tem Fortaleza. E tal, agora bem perto de Abril de Natal. Tem na região norte, a gente está prestes a abrir um em Roraima. Na região centro-oeste tem no Distrito Federal. Então, graças a Deus, está espalhando. O maior hospital é de São Paulo, hoje, não? Eu diria para você que talvez em metragem o de Osasco tem um dos prédios maiores. O prefeito lá de Osasco, Rogério Lins, ele ama o projeto de hospital. E lá tem dois, tanto é que tem dois numa cidade que não é uma capital, né? Tem dois em Osasco? Ele fez eu não conheço bem a geografia de Osasco, mas eles me falaram que é uma cidade comprida, que tem região norte e região sul. Então ele fez um no norte e um no sul. Olha esse prefeito. Não, ele é muito visionário e muito preocupado também. Então, mas lá eu talvez acho que fisicamente o maior é o de Osasco. Mas o mais movimentado hoje eu acho que é o de Brasília. O de Brasília é o mais movimentado. Chega a atender 300, 400 pessoas no único dia lá. 400 pessoas no único dia? É muito. Um dia que você estiver em Brasília, que eu sei que você vai às vezes para lá, seria uma honra receber você lá. Um projeto bonito de ver. E isso tem se tornado já política pública, né, Wilson? Porque eu acho que eu tenho visto os gestores públicos preocupados com essa política pública. E como foi para você lançar esse desafio? Porque é o seguinte, junto com o Kassab, numa situação que nunca foi feito, lançar um desafio, porque as pessoas sempre falam, nunca tenho dinheiro, nunca dá, nunca faz. Como é que foi vencer esses obstáculos logo no começo? Porque depois que a criança estava já crescida com 18 anos, é fácil mandar para a faculdade. Mas antes de tudo isso é complicado, né? Douglas, eu até vou tentar não chorar para contar essa história aí, porque o Kassab deu a mão para mim. Ele deu a mão e falou, faz. Vamos inaugurar em 1º de julho, né? Alguma coisa assim, mas isso era maio, por exemplo. E mandou a prefeitura fazer. Mas a prefeitura ia fazer o contrato. Eu tinha que entrar com o hospital pronto, né? Era a minha parte. A prefeitura, num primeiro momento,
não quis fazer, meio começou a sabotar, sabe? É uma ordem do prefeito, e isso aí até que não vamos fazer, e a coisa ficou parada lá. E ao mesmo tempo, ninguém acreditou em mim. Então, quando eu tentei fontes de financiamento das entidades, ninguém ia falar, esse cara tá louco, hospital para cachorro, SUS para cachorro, isso é uma vergonha. E na época eu também não tinha muito recurso financeiro, então eu usei dos poucos recursos que eu tinha, pessoais, para começar a fazer uma reforma, fazer um hospital. Meu dinheiro acabou em 15 dias. Fui no banco, peguei dinheiro emprestado, pus no projeto, acabou. Fui no banco, peguei mais dinheiro, acabou. Aí fui no banco uma terceira vez. Eu já falei, não, chega, que você não tem mais crédito. Já te emprestei 2 vezes, você nem pagou aquele ainda, não tem mais dinheiro aqui não. Aí falei, pô, mas ainda falta um pouquinho de dinheiro para eu acabar esse hospital. Lembrei que eu tinha um cartão de crédito, comecei a comprar tudo no meu cartão de crédito. Chegou nos últimos dias, ainda tinha que pagar pedreiro, pintor, não tinha mais onde arrumar dinheiro. Eu fiz o maior crime do mundo financeiro, que é aquele quando você pega o teu cartão de crédito e vai no caixa eletrônico e saca dinheiro. Não sei se você, espero que você nunca tenha feito isso na vida. E você paga juros de tipo 20%. Nossa, para sacar dinheiro do cartão de crédito. Já fiz isso. Você vai lá, o R$1.000 vira 1.700, né? E nesse meio tempo, o Kassab viu que a prefeitura estava morosa, né? Ele pegou, deu uma bronca lá, falou, eu quero que faz esse negócio aí, vocês não estão acreditando, mas é para fazer. No final, quando o meu dinheiro acabou totalmente, eu tinha um hospital humilde, mas eu tinha. E a prefeitura no dia seguinte me contratou e a partir dali ela começou a custear o hospital e aí foi desenvolvendo. O que me leva a uma outra história, uma história não, mas uma filosofia que eu acho muito importante, que é o seguinte, o ótimo é inimigo do bom. Porque com um hospital simples, simplório até, hoje nós temos mais de 15 hospitais gigantescos. Mas se não tivesse começado com aquele simplório, talvez não tivesse nenhum gigantesco. São os desafios, né? Se a gente busca uma situação perfeita, a gente às vezes não consegue começar. Wilson, como é que você se sente sendo o grande pai de tudo isso, o grande mentor de tudo isso? Porque você coloca a cabeça no travesseiro e você fala assim, poxa vida, valeu a pena tudo isso. Você acabou de contar uma história que você se endividou. Eu acho que todos nós da causa animal, todos nós que estamos na política, vestindo essa camisa, levantando essa bandeira, devemos um pouco para você, né? Eu acho que você hoje não... Eu falo pro pessoal, gente, sensacionalismo de internet, aqueles resgates, eu acho até um momento, até um pedaço do momento positivo, até porque para criar uma consciência nas pessoas. No segundo momento, tem que partir para a política pública, que são os deputados, os vereadores, o senador, o prefeito, o governador, que tem que criar política pública, porque esse animal precisa estar no orçamento público. O que você tem noção de que você fez? Você acabou, essas 15 cidades que estão aí, você incluiu os animais no orçamento público. Você tem essa dimensão? Eu não queria. Eu tô quase chorando aqui, então eu vou tentar reprimir a minha emoção aqui. O que eu posso falar é que no começo, durante muitos anos, eu não contava essa história para ninguém. Não contava. Eu deixava que outras pessoas chamassem para si um mérito total. Eu falava, não vou falar. Mas depois de uns anos, a gente vai ficando mais velho e passa por alguns momentos da vida e toma muitas facadas nas costas, né? De quem você acha que é amigo e quem na verdade não é amigo. Então, de 2 anos para cá eu conto essa história. Então, eu acho que não posso dizer que eu que fiz, porque sem o prefeito não aconteceria. Sem o vereador Trípoli que me levou no prefeito não aconteceria. Mas sem o Wilson Grassi também não aconteceria naquele momento, né? Então, eu fico feliz. Eu acho que foi uma missão cumprida, né? E fico feliz de ter tido a chance, a sorte, a oportunidade e a energia de acreditar no projeto. Eu acho que foi significativo. Eu sou feliz, que eu posso dizer que isso me trouxe felicidade. Eu já te conheci há um tempo atrás, até porque fui estudar a questão do hospital público veterinário, fui buscar informações, fiz audiência pública, fiz debate público, e a gente no processo aqui de Taubaté, teve você e uma outra empresa que concorreu, dentro de um critério técnico, pontuação e tudo mais. Eu sempre acreditei, falei, poxa vida, aqui está a Salete, que falou comigo, que veio na inauguração, a Salete lá de Ilhabela, ela falou, Douglas, o modelo que a gente implementou em Ilhabela não deu certo porque a gente colocou na saúde,
Eu queria muito que pudesse ser o modelo de São Paulo, que aí os tribunais já tinham feito avaliação, já tinha feito uma série de coisas. Porque a gente que está na gestão pública, a gente tem que sempre preocupar o seguinte, o dinheiro é público, então ele tem que ter uma prestação de conta, ele tem que ter uma questão de transparência, de equidade, de uma série de coisas, né? Mas até chegar nesse ponto que a gente fala isso, a gente fala de orçamento, eu sou um estudioso nisso, porque hoje eu vejo o animal na cidade de Taubaté dentro do orçamento público, que não constava isso. Isso é importante, né? E qualquer político hoje que olha para o Hospital Público Veterinário, seja esse prefeito atual, que a gente só tem a agradecer a ele, porque foi ele também que encampou isso, mas qualquer um que chegar, dificilmente, inclusive eu tenho feito fiscalizações no hospital, de demandas que nos trazem, as pessoas sempre falam, nossa, mas isso não pode acabar. Então, porque já virou uma bandeira não mais só do Douglas Carbone, mas virou uma bandeira da população de Taubaté. Então, por exemplo, essas cidades onde estão, elas já não é mais um projeto de partido, de prefeito, de vereador, é um projeto da cidade, né? Por exemplo, eu não vejo a cidade de São Paulo mais sem um hospital público veterinário. Com certeza, é irreversível. Passa-se prefeito de direita, de esquerda, de centro. O hospital público veterinário é um patrimônio da população de São Paulo, né? Que eu acho que ninguém vai ousar em tentar fazer um negócio, até porque os animais precisam dessa política pública. Tanto é que o primeiro que fez foi o Kassab, depois o segundo hospital foi feito pelo Fernando Haddad, que era de um espectro ideológico oposto. O terceiro foi feito pelo Bruno Covas, que era um político teoricamente totalmente de centro. Diferente. Então, quer dizer, pegou todos os espectros, né? Direita, esquerda e o centro. Né? Eu sempre falo para as pessoas aqui, eu tenho um pensamento um pouco mais progressista, mas eu falo, o pessoal da direita tem animal, o pessoal da esquerda tem animal e o pessoal do centro tem animal. Minha preocupação é lutar para que esses animais tenham dignidade e muitas vezes até morrer com dignidade. Porque em muitos casos, Wilson, chega no hospital de uma situação tão deplorável que o mínimo que a gente consegue lá, o pessoal do hospital, dá dignidade para aquela morte. Porque é muito triste. Né? A gente vê situações, os animais abandonados, é muito triste. Mas mesmo nesse caso, desculpa te interromper, lógico, vai morrer muitas vezes vai morrer mesmo, mas vai morrer no soro, tomando um medicamento para dor, estando com o corpinho aquecido, né? Sendo assistido, com o dono ao lado. Então, vai morrer com o que você falou, com a palavra dignidade. Dignidade. Eu vou fazer um ping-pong bem rápido. Mas posso só rapidamente fazer um comentário? Antes que você falou muito de orçamento, né? E tem muito prefeito pelo Brasil que fica assim, poxa, mas será que eu posso gastar dinheiro com cachorro? E eu já vi também muita resistência em secretarias de saúde de posicionamento de médicos, né? Mas espera aí, gastar dinheiro que poderia ir para a saúde humana, gastar dinheiro com cachorro. Eu já vi essa resistência em muitas ocasiões. Mas eu diria para você, olha, sob certo ponto de vista, o cachorro paga imposto também. Porque se você olhar quanto que é o mercado pet, o mercado de ração hoje em dia, a última informação que eu tive é que passava de 30 bilhões por ano o mercado pet. E ao mesmo tempo são as alíquotas mais altas de imposto. Talvez 50% de imposto na cadeia produtiva, né? Então, cachorro arrecada muito imposto. Se você gastar 0,1% desse dinheiro arrecadado na venda de ração, você põe o hospital público no Brasil inteiro. É só devolver para o cachorro o dinheiro né? Que a tributação que ele que gerou, né? E o animal hoje ele faz parte da família. A gente está falando de alguns animais, Wilson, que a gente está com um gasto pequeno. Tem familiares aí, pessoas que têm animais que gastam uma fortuna com seus animais, né? E a gente sabe que isso precisa voltar para a sociedade. A gente luta para que parte desses impostos volte para a sociedade. De que forma? Em serviços públicos, que é o Hospital Público Veterinário, que é a castração de graça, que é uma retaguarda, por exemplo, no CCZ de fiscalização, que é a manutenção, por exemplo, principalmente dessas cirurgias que a gente sabe que são necessárias dentro do Centro de Controle de Zoonose, dentro dos hospitais. Então, todas essas situações são importantes. Por isso, eu quero fazer com você agora um ping-pong bem rapidinho. Vamos lá. Que a Rafa que passou aqui, vamos ver. Uma mania que todos consideram estranha em você.
Hoje eu tô de azul escuro, mas só uso roupa preta normalmente. Sério? Segunda a sexta, é só... Eu falo, mas hoje eu vou pôr no programa do Douglas, não posso ir de preto. Aí pus um azul. Um azul. O que você faz quando ninguém tá vendo, Wilson? Tá vendo? Choro. Ah. Você é muito sentimental, Wilson? Peixes, né? Que dizem que quem é de peixes. Minha irmã é de peixes. Sofre. Sofre por antecipação, inclusive, né? Quais as suas inspirações? Quais foram as suas inspirações? Ou ainda as suas inspirações? A minha inspiração para realizar alguma coisa profissionalmente é você falar que eu não consigo. Falou que eu não consigo, eu paro tudo para fazer aquele negócio lá, né? Nossa, eu sou assim também. Se falar para mim não dá, pronto. Aí já me revolto, porque eu tenho certeza que dá. Porque fazer corpo mole, né? Acho que as pessoas que me acompanham sabe como é que eu sou. Falar assim, ó, não vai conseguir. Se fizer um negócio combustível desse nuclear, né? Nossa. Agora eu penso assim, se alguém já fez antes, então eu consigo fazer. Agora, se ninguém nunca fez, é um pouco mais difícil. O que não quer dizer que não dê para fazer. Viajar sozinho ou acompanhado? Rapaz, ultimamente eu tenho visto você nas redes sociais, te acompanho nas redes sociais. Obrigado. Porque sua agenda é uma loucura. Eu tirei tá no lugar, tá no outro, tá no lugar, tá no outro. Profissionalmente eu viajo muito sozinho, né, para as reuniões. Ano passado eu consegui tirar um ano sabático, me planejei a tirar um ano sabático e resolvi dar uma volta ao mundo, né? Aí saí sozinho. Uma semana depois eu voltei, encerrei. Não aguentei. O ano sabático foi de uma semana. Nossa, eu também não consigo. Trabalho o tempo inteiro. A gente está em recesso e eu estou lá respondendo, atendendo, fazendo um vídeo, trabalhando. A Rafa até perguntou, você tá de recesso? Tô, mas não tô, né? Nunca a gente dei azar, comecei por um lugar frio, tá menos 1 grau, tava lá acho que no norte da Califórnia, era um frio. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui nesse frio sozinho? Acabou esse ano sabático, acabou. Vou voltar para São Paulo. Vamos voltar porque eu tenho muita coisa para fazer. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Que pergunta difícil, invisível 24 horas, rapaz. Eu não sei, posso dever essa eu preciso refletir, vou refletir. Uma data importante por quê? Eu acho que o aniversário é uma data importante. O aniversário, eu diria mais o final do ano, o Réveillon. Natal eu não gosto. Não gosto. Torço para acabar logo. Que data triste, tomara que passe. Para mim, Natal devia ser a cada 4 anos, nem devia ter todo ano. Natal. Agora, o final de ano... porque o Natal se tornou uma coisa não familiar, mas muito comercial, né, Wilson? Mas evoca, puxa... Nem todo mundo tem aquela família feliz, que é todo mundo junto na mesa. Sempre você tem uma pessoa que você perdeu, que não está aqui, ou que está do outro lado do país. Então, para mim é uma data triste. Mas o Réveillon é uma data importante, porque o Réveillon você para, você reflete o que você fez naquele ano, para onde que a tua vida estava, para onde que a tua vida foi, se as suas escolhas foram boas ou se foram ruins, e você consegue projetar um novo período, teoricamente, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, teoricamente não muda nada, são 24 horas, mas muitas vezes a tua cabeça e a tua mente muda, né? É a energia, né? Eu falo que a gente tem um pensamento energético de transformação, né? Eu acho que um ano novo traz uma ideia de coisa nova, você refletir tudo aquilo que você fez. Você fala, olha, pensa, fala, eu não vou fazer mais isso. Tô no caminho certo, tô no caminho certo, corrigir o rumo, preciso corrigir só alguns detalhes. Acho que essa data e o aniversário, acho que são as duas datas. Embora aniversário para mim é igual ao Natal, torço para passar logo, mas o Réveillon eu curto um pouquinho mais. Quem foi seu herói, sua heroína de infância ou é ainda? Aí eu vou falar do ponto de vista artístico, né? Eu sou fã de muitos poetas mortos já, né? Como Raul Seixas, Cazuza, Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Vixe, morreu todo mundo, que coisa triste. Então, artisticamente, acho que são as minhas referências. Mas seu catálogo tá ótimo, viu? Obrigado. Né, Rafa? Rafa é música também. Que área? A Rafa é samba, MPB, só coisa assim. Que bom. Wilson, é mais fácil perdoar ou ser perdoado? Para pedir perdão eu sou facinho. Se eu tiver errado, eu baixo a cabeça rapidamente e falo desculpa. Então é muito fácil
para mim, pedir perdão. Muito fácil. Porque eu acho que eu erro relativamente pouco, mas erro. Então eu não vou fazer uma coisa atrapalhada, não preciso ficar pedindo perdão toda hora. Mas se eu errei, eu chego e peço perdão rapidamente. Ser perdoado é mais difícil, né? Depende do grau da pisada da bola que a gente deu. Eu falo que eu não sou baú, eu acabo jogando tudo pra fora, sabe? Eu falo, ai, credo, Deus me livre. Aquilo faz mal pra gente, né? Então eu não guardo nada. Eu acho que é importante a gente ter um sentimento de que certas coisas não adianta você remoer, né? E outra, você tem que viver por você, não pelo outro. Se o outro está fazendo coisa para magoar, uma hora chega, uma energia vai voltar para você, não tem como. A mágoa ela tem uma vantagem, né? Parece que quando ela vai se tornando sucessiva, vai doendo um pouco menos, né? As primeiras doem mais, né? A gente vai ficando anestesiado, né? É verdade. Anestesiado. Wilson, qual que é o maior sonho do Wilson hoje? Já realizou o seu sonho, Wilson? Ou tem ainda coisas a realizar? Você sabe que realizar todos os sonhos é super perigoso. Então, o que eu desejo para todo mundo... Que continue sonhando. Né? É que continue sonhando. Porque a pessoa que sonha, ela tem esperança de mudança, de conquistar, né, Wilson? Ela tem um motor. O motor, né? Porque se o motor para, a cabeça não aguenta, né? Como diz o Raul Seixas, né? Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Então, eu desejo que todo mundo realize boa parte dos sonhos, mas tudo eu acho que pode se tornar uma coisa perigosíssima. Mas tem algum sonho especial que você acha, você fala, eu queria isso? Douglas, eu acho, eu não quero parecer arrogante, mas nas coisas tocantes à minha vida, eu acho que eu tive muita sorte e realizei tudo que eu queria para mim. Mas eu ainda desejaria que... Tem tanta tristeza no mundo, né? Então, um sonho não seria para mim. Seria que o mundo não judiasse tanto de criança, de cachorro, de gato, não tivesse tanta guerra, tanta pobreza. Uma coisa que está além do meu poder, mas esse seria o sonho que eu acho difícil de ver, mas seria o sonho que eu ainda tenho hoje. Fazer alguém feliz deixa a gente mais feliz, né? Eu acho, na minha opinião. Ajudar, né? Ajudar as pessoas, né? Eu tenho uma coisa assim, estar na política fez bem para mim, porque eu fico mais feliz de ajudando as pessoas do que recebendo ajuda. É uma coisa muito louca isso, né? Quando as pessoas me ligam, falam, eu luto muito aqui por questões de bolsa de estudo, de oportunidade de estudo. A gente tem um sistema municipal de bolsa de estudo. E aí os pais, a gente faz audiência, a gente faz debate, a gente pede essa transparência do processo de CIMUB. Mas quando eu vejo as pessoas que realmente precisam, ganhando aquelas bolsas, né, principalmente de medicina veterinária, e que as pessoas de repente mandam lá uma mensagem, olha, vereador, muito obrigado por ter ajudado a gente, ter apoiado, o seu trabalho é muito importante, hoje meu filho está formando. Aquilo faz tão bem para mim, sabe? Eu acho que falo, poxa, uma missão cumprida, né? Que bom, eu lutei aqui 10 anos, Wilson, para um processo de contratação de professores. Fiquei 10 anos batendo na mesma tecla. Tem que fazer concurso público, tem que fazer concurso público. E aí, nesse processo do concurso público, foi a VUNESP que fez, eu tenho 4 amigos que eram eventuais na prefeitura, hoje são efetivos. E esses dias nós estávamos conversando. Ele falou, Douglas, como o seu trabalho... A gente falou na sala dos professores. Como o seu trabalho foi importante. Como foi importante você não desistir. Porque todo ano eu fazia o mesmo debate. Eu estava sendo até chato. Eu falo, meu Deus, estou parecendo aquele cara chato. E aí um dos meus amigos comprou uma casa. Porque agora ele é efetivo, conseguiu comprar uma casa. Ele falou, Douglas, eu realizei o meu sonho através do seu trabalho. Então, para mim, é muito importante. Se você não tivesse lutado para que eu pudesse ter o concurso público... Eu estava há anos aqui na prefeitura como eventual, como contratado, e hoje eu sou efetivo. Então, foi muito importante. Eu ouvi isso dele e falei, poxa, fui para casa, falei, poxa, fez uma diferença. Dá sentido no teu trabalho. Dá sentido no trabalho, né? As pessoas mandam mensagem para mim do hospital veterinário, falam, olha, meu animalzinho estava ruim, o gatinho, por exemplo, obstruído, não tem dinheiro, daí leva no hospital, é uma urgência, acaba sendo atendido, e socorrendo o animal. Olha, o pessoal da enfermagem, o pessoal do veterinário, desde a recepção, muito carinho. Falo, poxa vida, é um sonho que a gente realizou para ajudar pessoas, né? E lutando por essa política pública que as pessoas têm direito, né? Elas pagam os seus impostos.
E cria uma ciumeira. Tem ciumeira na sua vida, Wilson? Porque hoje você se tornou... Eu falo assim, gente, estou aqui muito emocionado, porque até porque eu conheço a agenda do Wilson. O Wilson hoje ele tem uma referência no Brasil inteiro. Hoje você sabe que você toca em uma faculdade, né? Você tem Algumas. Algumas, né? Toca uma série de projetos. Inclusive mudou a faculdade de um local, e muito bonito o local que está hoje em São Paulo. Obrigado. E número de alunos. Mas você cria esses desafios, né? Há algum novo desafio que o Wilson quer para a vida dele ainda? Você podia fazer uma pergunta fácil para mim, que você só faz pergunta profunda. Aliás, te falar, você, como entrevistador, é um cara excelente como entrevistador, porque ao mesmo tempo você me deixa à vontade, mas ao mesmo tempo você fica arrancando umas coisas lá das profundezas. Você é um entrevistador muito perigoso. Mas eu estou muito feliz de receber muito você. Muito perigoso. Verdade. Tom, o desafio do mês a gente já tem uma faculdade operante em São Paulo e outra em Brasília, né? O desafio do mês é que a gente pediu para o MEC, estamos em processo de aprovação da Faculdade Veterinária, Faculdade Anclivepa de Veterinária de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, mais uma aqui em São Paulo. Tudo isso acontecerá nos próximos 30 dias, né? Então, esse é o desafio imediato. Eu espero que vocês venham para a nossa região, viu, Wilson? É o próximo passo. Eu tirando essas 4 da frente, eu vou olhar com carinho a tua região, que é maravilhosa. O próximo desafio, que tá talvez, pelo menos olhando do meu patamar, está em outro nível, mas já está muito próximo de acontecer, a gente está abrindo uma faculdade de medicina humana. Aonde isso vai parar, eu não sei, mas a gente tem um pedido em andamento no MEC, vai ser analisado nos próximos meses aí. Então, esses são os desafios profissionais que estão mais próximos. Desejo de sucesso. Obrigado. Tudo que você coloca a mão é um sucesso. Muito obrigado. E com muita competência, muita qualidade. A gente vê aí o nosso hospital e os outros hospitais que eu tive a oportunidade de conhecer. Porque a gente sai como político, inclusive... Hoje a gente tem 4 parcão na cidade de Taubaté. Quando eu fui conhecer os parcões, o pessoal falava assim, nossa, que maluco, gente, parque para cachorro. E hoje as pessoas mandam mensagem para mim, Douglas, podia fazer um parcão aqui, porque as pessoas sabem que hoje isso é importante. Quando a gente saiu para desbravar a questão do Hospital Público Veterinário, a gente encontrou uma referência muito importante, que é uma referência de política pública séria, né? De responsabilidade financeira, transparência e tudo mais. Eu acho que a gente na vida pública, essas contribuições que a gente dá, elas fazem com que a gente cresça como pessoa e profissionalmente. Ontem eu recebi aqui a Janaína, que é vereadora, foi a vereadora mais votada de Queluz, e ela veio numa audiência pública aqui em Taubaté. E ela falou aqui para mim assim, olha, Douglas, você foi minha grande inspiração, né? Eu falei para ela, não, eu acho que esse é um conjunto de coisas, né? Recebi aqui também a Lília, que é a terceira vereadora mais votada de Campos do Jordão. E ela me disse, olha, você foi o cara que me pilhou. Né? Eu falei para ela, vai dar certo, vamos fazer que vai dar certo. Eu sempre falei para ela, você tem que ser candidata. E foi a vereadora mais votada, mulher mais votada de Campos do Jordão e a terceira vereadora mais votada. Então acho que a gente tem, e hoje eu sou o vereador mais votado de Taubaté. Acho que a gente tem aí um braço para crescer, um espaço, na verdade, para crescer muito na cidade. Mas a gente tem que olhar quem está lá em cima e está como referência. Então, para mim, você é uma referência. Obrigado, sabe? Amigo, como gestor, como um cara sério, como um cara responsável. E, principalmente, como um cara responsável pelos hospitais públicos do Brasil. Então, os animais, eu peço a Deus todo dia que Deus abençoe a sua vida, a sua família. São Francisco ilumine a sua vida. Que toda vez que tiver um inimigo para tentar te derrubar, que São Francisco... Isso vira e mexe tem, tá? Estou dando trabalho para São Francisco. Então. Que São Francisco, Nossa Senhora e Jesus abençoe muito a tua vida, porque do seu desafio, do seu trabalho, salva vidas. Então, acho que é isso que é importante. Obrigado. E eu me considero muito seu amigo, sou seu fã também, de coração. Obrigado. Eu agradeço. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que vai acompanhar esse programa, inclusive os futuros candidatos a vereador, as pessoas da causa animal, os protetores. Muitas pessoas vão assistir esse programa. Como chegar a ser tão abençoado assim, nesse sentido dessa luta, dessa vitória que você trouxe para a causa animal no Brasil, né?
Obrigado pela oportunidade dessa última pergunta, né? Que não teve uma pergunta fácil, a não ser meu nome, da que eu cheguei. Mas aproveitando esse gancho que você falou, eu diria para você o seguinte, a sorte foi muito importante na minha vida, muito importante. Mas a sorte sempre me pegou na rua e em ação, fazendo alguma coisa. Então, quando você que tem um projeto, tem alguma coisa que você quer realizar, primeiro, pensamento é fundamental, de enxergar aquilo pronto. Segunda coisa fundamental é a ação, porque também só mentalizar não leva a lugar nenhum. Tem que agir, acreditar e agir. E aí tem que ser abençoado pela sorte. Porque a sorte não vai bater na tua porta lá, você está trancado no quarto, deitado na cama às 3 da tarde. Aí esquece, a sorte dificilmente vai bater na tua porta, mas se a sorte te pegar, mentalizando, construindo novos projetos, trabalhando duro, né? Como é uma coisa que você sempre faz, de manhã até a noite, aí você tem tudo para realizar tudo que você quer profissionalmente. Eu acredito, boa parte do sucesso que eu acredito que eu tive na vida, a sorte. Mas a sorte sempre me pegou agindo. Então, trabalhando. Sempre me pegou trabalhando. Wilson, muito obrigado pela sua participação aqui. Desejo sucesso para você. Obrigado, amigo. Que você continue com essa saúde de touro aí para poder Obrigado. Realmente ajudar esses projetos da causa animal, que é muito importante. E trazendo a pauta que é os hospitais públicos veterinários no Brasil, né? Acho que a nossa região ganha com Taubaté, mas acho que a gente precisa ter em Pinda, a gente precisa ter em São José, a gente precisa ter em Guará, a gente precisa ter no Vale inteiro, porque é um modelo que tem dado certo e eu tenho certeza que quem mais precisa, as pessoas mais humildes, os animais que mais precisam, eles estão sendo socorridos. Então, eu acho que é importante espero que Deus abençoe cada vez mais a Anclivepa, você, todos da equipe da Anclivepa, acho que são muito importante falar isso, que você tem uma equipe maravilhosa, pessoal que dá muita atenção e principalmente nessa questão de expandir, né? Eu acho que eu peço para os prefeitos que Deus ilumine vocês, que vocês coloquem a cabeça no travesseiro, vocês prefeitos, governadores, vereadores, e saibam que o animal ele não fala, mas a gente precisa falar por eles. E se você defende, você protege os pequenos, é bíblico, né? Você vai ser abençoado na sua vida. Os animais... Gente, a gente chegar num local e ver um animal sofrendo, morrendo, porque ele não tem atendimento, é muito triste, é muito deprimente pra gente, sabendo que a gente tem aí um orçamento em bilhões que você pode, com certeza, salvar a vida desses animais. Wilson, muito obrigado. Obrigado, amigo. Foi muito gostoso ter aqui, foi uma honra. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar, compartilhe esse podcast. Foi uma honra muito grande ter aqui o grande responsável pelos hospitais públicos veterinários no Brasil. É ele que é o pai realmente dos hospitais públicos veterinários. Viu aqui, a gente pôde aproveitar e saber um pouquinho dessa história. E eu tenho certeza que esse programa foi delicioso no sentido de saber que a gente tem gente séria, responsável e com compromisso de verdade com a causa animal. A gente não é contra os resgates sensacionalismo de internet, mas eu digo que é uma segunda fase. A segunda fase é política pública. Porque senão a gente vai viver pedindo PIX, vai viver pedindo dinheiro. E aí, cadê os impostos pagos pela população em criar hospitais públicos veterinários? E com todo respeito à causa animal, mas tem gente que parece que sobrevive disso. A gente tem que acabar com essa situação e criar hospitais públicos veterinários em todo o Brasil. Wilson, muito obrigado. Obrigado, Douglas. Foi uma honra. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês.